Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos conversar sobre uma parábola do Senhor Jesus, a parábola do trigo e do joio, que conta a história, né, que o próprio Jesus interpreta, por sinal, de um homem que plantou trigo, mas nasceu joio no campo, junto com o trigo e tal. Aí os servos do dono do campo queriam limpar o campo e ele não deixou. Essa é a questão. O dono do campo não permite que o joio seja separado do trigo até a ceifa. Aí na interpretação que o Senhor Jesus dá a essa parábola, ele diz que são os anjos de Deus que vão fazer essa ceifa, que vão fazer a separação entre o joio e o trigo, entre os salvos e os perdidos. Tá bem. E que isso vai ser no fim. Qual fim? Por exemplo, para muitos cristãos, o arrebatamento da igreja não se confunde com a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, o arrebatamento da igreja é o momento no qual os crentes são separados dos ímpios? Aparentemente sim. Afinal de contas, só vão ser arrebatados os salvos, até onde eu sei. A Bíblia ensina isso em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4. Porém, qual é o nível de detalhamento que a gente pode colocar em relação a essa separação e o evento do arrebatamento? Porque para muitos outros cristãos, o arrebatamento da igreja é apenas uma cena muito rápida de um contexto maior, que é a volta de Jesus. Os crentes sobem, encontram o Senhor e descem para reinar com Ele, ou para estabelecer o estado eterno, né? Não há um intervalo grande entre o arrebatamento e depois a segunda vinda de Cristo. E aí? Como é que faz? A separação entre o trigo e o joio se dá bem antes da volta de Cristo, para quem crê no arrebatamento pré-tribulacional, ou ele vai apenas acontecer no momento em que Jesus voltar para terminar todas as coisas e estabelecer o estado eterno? É isso que a gente vai conversar. O que é a parábola do trigo e do joio, o arrebatamento da igreja, enfim, como é que eu e você vamos estar preparados para esse momento do qual não terá volta. Quem for, foi. Quem não for, está no ar. Ou vejam só. Olá, com alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Conosco hoje duas estreias, dois irmãos que ainda não participaram do Vejam Só. O primeiro deles é o reverendo Antônio José Oliveira, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo Antônio, tudo bem? Tudo bem, reverendo. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui e participar deste momento de reflexão da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Onde fica a Igreja Presbiteriana de Americanópolis? A Igreja Presbiteriana de Americanópolis fica na rua Eva Osten, número 20, no bairro de Americanópolis. Fica lá perto de Jabaquara, né? Isso, um pouquinho mais para frente de Jabaquara ali, próximo à Avenida CUPC. Perto de Diadema? Exatamente, bem na divisa de Diadema. Muito obrigado pela presença do senhor. Muito obrigado, seja bem-vindo. Do outro lado, o outro estreante é o pastor Marcos Elias, da Igreja Batista Filadélfia. Paz e graça, pastor, tudo bem? Graça e paz, pastor. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar participando desse programa. A Igreja Batista Filadélfia é de qual convenção? É a Convenção Batista Independente. Nossa convenção é de origem da Suécia. Estamos há mais de 100 anos aqui no Brasil. E eu sou o atual presidente dessa convenção. Ah, que bênção. E o endereço da igreja do senhor? Nós estamos na rua Mogi Mirim, número 327, bairro de Água Rasa. Água Rasa é Zona Leste? Zona Leste, pertinho do Moca ali, da Moca. Pertinho da Moca, encostado à Moca. Exatamente. Né? Tá muito bom. Muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai ouvi-los mais, mas antes, quem tem a palavra é o nosso querido Eliezer. Vejam só. Hoje iremos falar sobre uma parábola de Jesus e uma possível aplicação dela em um momento histórico super importante.
será que essas duas passagens bíblicas conseguem se articular? Ou seja, uma ajuda a explicar a outra? Estamos falando da separação do joio e do trigo, uma parábola do mestre, com a questão do momento do arrebatamento. Pensando assim na possibilidade de um se articular com o outro. E aí, o arrebatamento é a hora dessa separação? Vamos explicar esses dois momentos e aí nossos convidados irão nos ajudar a encaixar ou não essas duas passagens bíblicas. Primeiro, vamos para a parábola do joio e do trigo. Está registrada no Evangelho de Cristo, segundo Mateus, no capítulo 13, versículos 24 até o 30. Nessa parábola, Jesus conta a história de um homem que semeou boas sementes de trigo em seu campo. Ao mesmo tempo, um inimigo semeou sementes ruins de joio em meio às sementes de trigo. Os empregados daquele homem se surpreenderam ao perceber que havia crescido joio em meio ao trigo naquela plantação. O instinto daqueles empregados agricultores dizia que eles deveriam arrancar essa erva daninha no meio do trigo, para que este então crescesse melhor. Porém, o dono da plantação os proibiu de fazer isso, já que o joio é muito parecido com o trigo, e eles poderiam, assim por engano, arrancar boas plantas junto com as ruins. Assim, a orientação do dono da plantação era que deixassem crescer os dois, até que na hora da colheita pudessem identificá-los plenamente e assim então arrancá-los. Por outro lado, temos a questão do arrebatamento. Jesus também falou sobre isso, ainda no Evangelho segundo Mateus, só que agora lá no capítulo 24. Vamos ler 2 versículos dessa passagem, o 40 e o 41. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Os cristãos, por toda a história, creram e continuam crendo na promessa que Jesus Cristo voltará à terra com poder e glória. Entre os que creem que haverá um arrebatamento dos santos para receber ao Senhor nos ares, existem, obviamente, várias crenças ou doutrinas sobre quando há de ocorrer este evento. Mas nossa questão hoje não é essa, ela é a seguinte: será que nesse momento, onde um será tomado e outro deixado, que é a separação entre o trigo e o joio? Vamos ouvir nossos convidados. Eles estão preparados para nos ajudar nessa questão de hoje. Fique ligado, nosso debate está imperdível e o Vejam Só já está no ar. O assunto é parábola de Jesus articulada com a volta de Cristo, até porque na própria parábola Jesus diz que os anjos e Deus é que vão fazer a separação e tal, lá no fim, né, na ceifa e tal. E nós temos aqui o pastor Marcos Elias, estreando hoje no programa. Ele é ministro da Igreja Batista Filadélfia e professor do Seminário Batista Independente. E o senhor parece estar começando o curso de Apocalipse, é isso? Sim, nesse domingo nós estaremos iniciando o curso de Apocalipse na nossa igreja. Vai iniciar às 9h30 da manhã. E aproveito a oportunidade para convidar a todos interessados a fazer presente. Eu vou estar ministrando esse curso de Apocalipse. Duração de 3 meses, entrada franca, gratuita, e todos são bem-vindos. Qual que é o endereço lá? Rua Mojimirim, 327, Água Rasa. Na Água Rasa, muito bom. Agora, pastor, como é que o senhor responde na sua primeira fala à pergunta tema? O arrebatamento se articula ou não com a separação entre o trigo e o joio? Eu diria que no primeiro momento, sim. Porque essa parábola, primeiramente, trata-se de uma parábola de juízo. Do juízo de Deus. E no arrebatamento, o povo do Senhor, o povo de Deus, a verdadeira igreja, sairá. O Senhor vai buscar o seu povo. Nós sabemos, segundo o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,13, que no arrebatamento os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois que estiver vivo vai ser automaticamente
transportado para estar com o Senhor nos ares. Nesse primeiro momento, há uma separação, há uma divisão muito clara. No arrebatamento sobe o povo do Senhor, o povo de Deus. E isso entende-se que é um tipo de uma separação. Na parábola, Jesus diz, no final desta era, e é muito importante nós identificarmos que era ele está falando. Nós entendemos que é o tempo da graça, esse tempo que vivemos, da proclamação do Evangelho de Jesus, vivemos o tempo da graça, em que o Evangelho é pregado e que a oportunidade é dada a todas as pessoas, e por isso todo o nosso envolvimento como igreja cristã de pregar o Evangelho no mundo todo, para que as pessoas ouçam a palavra do Senhor Jesus e tenham a oportunidade de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Então, no primeiro momento, nós entendemos que sim, no arrebatamento é um momento de retirada do povo do Senhor, por isso uma separação. Muito bem. Vamos ouvir agora o reverendo Antônio José Oliveira, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele pastoreia lá em Americanópolis. Reverendo Antônio José, e o senhor concorda? O arrebatamento é a separação entre o trigo e o joio? Reverendo Weber, eu vejo da seguinte maneira. Eu concordo em parte com o irmão, mas de uma maneira já diferente. Eu vejo que a igreja, sim, será arrebatada. Entretanto, a igreja, ela passará por todo o período tribulacional, todo o período de tribulação, e depois, sim, quando houver essa separação, praticamente é o juízo já. Então, haverá ali, o Senhor estará com os seus anjos vindo, encontrando-se, como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, trazendo sua igreja, encontrando com ela nos ares, virá o Senhor e ali, sim, ele aplicará o juízo, como diz lá em Apocalipse 20, a segunda morte, com Satanás, seus anjos e os seus seguidores também. Mas dentro desse aspecto, a igreja ela será arrebatada, mas após o período tribulacional. E explico por que estou dizendo isso. Porque a própria parábola nos remete a esse tipo de interpretação, pois ele mesmo diz no versículo 30, deixai-os crescer juntos até a colheita. Então, na verdade, vai chegar um momento certo onde a igreja será arrebatada e ali virá o juízo. Mas a igreja, ela passará pelo período tribulacional e aí sim virá o juízo com o arrebatamento da igreja e o Senhor Jesus, juntamente ali, ele estabelecerá o seu reino eterno. Ele já reina. O reino de Deus já está presente, mas ele ainda não está totalmente plantado neste mundo. O senhor crê que a igreja passa pela tribulação inteirinha? Inteirinha. Eu creio nisso. Os 7 anos ou não tem período definido? Na verdade, pastor, eu vejo da seguinte maneira. Esses períodos, se eu entrar de uma maneira literal em Apocalipse, eu vou ter que também trabalhar de maneira literal no aprisionamento por algemas dos espíritos e outros aspectos que, se eu interpretar o Apocalipse literalmente, eu terei dificuldade posteriormente em entendê-lo. Então, na verdade, o tempo está definido. Definido por quem? Como diz lá em Mateus 24, definido pelo Pai. E o Pai ali, como Jesus disse, já tem a data definida para o juízo. Para este momento, a vinda do Senhor e logo a vinda do Senhor, imediatamente o juízo. Ah, não tem um intervalo? Não tem intervalo. Tá bom. Já entendi. Depois a gente vai explorar melhor essa questão. E depois eu quero saber também, né, do pastor Marcos, se eu acho que ele não concorda muito com essa ideia. Mas depois a gente vai ouvi-lo. Você vai falar agora, tá? Vamos para o Facebook, onde está a pergunta que você vai responder e cuja resposta final a gente vai observar no final da edição desse programa. facebook.com/programa Vejam Só. A pergunta é: para você, né? O arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação? Isso, em cima do que o reverendo Antônio falou, é uma pergunta muito chave, né?
Vai ser antes da grande tribulação, sim ou não. Quem responder não é porque concorda com o reverendo Antônio ou que acha que o arrebatamento se dará durante a grande tribulação, mas depois que ela tiver começado, né? Vote na enquete e aí no final do programa a gente vai ver o resultado. E aproveita para anotar o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Ela tem mais de 600 unidades espalhadas no Brasil inteiro estudando a Bíblia. O curso bíblico está presente em todas as filiais da AGRADE. 3115-0819 em São Paulo, o telefone da sede, para que você possa se informar a respeito do endereço mais conveniente para você, onde quer que você more. Aproveita e pergunta sobre outros cursos. Por exemplo, há unidades da AGRADE que oferecem o curso de escatologia, né? Quem gosta desse assunto pode estudar só escatologia. Tem também outros cursos só de história da reforma, história dos avivamentos. Tem curso de gestão eclesiástica, tem curso de música, e música, sim, para quem quer cantar, tem um curso de canto. Para quem quer tocar, tem o curso de música com instrumentos. E para quem quer dirigir louvor, tem outro curso diferente. A AGRADE tem o curso que você precisa para melhor servir a Deus, né? 3115-0819 em São Paulo, pode ligar no horário comercial. Agora não tem ninguém, mas no horário comercial você pode ligar, tá bom? E já que eu estou fazendo propaganda, vou emendar a propaganda lá do blog. Faz tempo que eu não falo dele aqui, né? Quem quiser conhecer um pouquinho melhor o nosso trabalho, tem um blog, o endereço eletrônico é webercocarelli.blogspot.com.br, tá bom? Ainda não está definido a questão do próximo sorteio, né? Mas eu estou aí em negociações aí para turbinar o blog e o Facebook. Quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, usa o blog como... que lá você vai ter sermões, você vai ter, não filmados, tá? Mas eles são bem ilustrados. É muito bonito ver as ilustrações que acompanham a gravação do sermão em áudio. Tem também artigos escritos, tem inclusive um que é sobre a maçonaria e os crentes, né? Tem também vídeos muito curtinhos, de 3 minutos, onde eu exponho as minhas opiniões, que eu não posso expor aqui no programa, tá bom? A gente vai para o intervalo, volta já já, e eu quero muito ouvir o pastor Marcos Elias sobre essa questão lá. A igreja passa ou não passa pela tribulação e por quê? Vamos lá. Esse momento é muito legal no programa, porque você faz parte dele. É o Vejam Só, quem assiste é o Vejam Só. Você está morgando, hein? Faça seu vídeo, até 15 segundos, mandando saudação para alguém, reclamando de alguém, provavelmente de mim, né? Dando sugestão, dizendo por que você quer que tal tema seja discutido, a gente põe aqui no ar, tá bom? Ou então faz a sua fotografia, como todo mundo tem feito também, e posta no facebook.com/programa Vejam Só, tá? No meio do ano nós vamos fazer um sorteio, uma foto ou um vídeo, vai ser sorteado, né? E quem tiver na fotografia ganha a diária de um final de semana numa pousada em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Ubatuba é maravilhosa e essa pousada fica na praia da Fortaleza, uma das mais concorridas praias lá de Ubatuba. Tem desconto para pastor, se você quiser oferecer um presente para o seu pastor, para a sua pastora, anota o telefone, liga lá e negocia, tá bom? Bem, vamos lá, vamos para as fotos. A primeira vem lá do Rio de Janeiro, de Seropédica. Lá no Rio de Janeiro nós temos o Eliezer Souza assistindo ao Vejam Só. Valeu, Eliezer. Não sei se é Eliezer. Um grande abraço para você. Deus abençoe o povo do Rio. Agora a gente vai para São Miguel Paulista, bairro da capital de São Paulo. Marcelo, quem fotografou foi a esposa, a Hilda. E no caso da foto ser sorteada, tanto o Marcelo quanto a Hilda ganham as diárias, tá? Por isso que é importante dizer quem foi que bateu a fotografia. A pessoa não está aparecendo, mas está lá, né? É a autora da foto.
e também recebem um convite para virem assistir aqui a gravação ao vivo, já que moram na capital paulista. Como também mora na capital paulista, a próxima fotografia é do pastor Renato. O pastor Renato mora aqui em São Paulo, capital, só não falou de que igreja que é, né? É Renalto, é isso, Renalto? É isso mesmo. Então tá bom, pastor. Grande abraço e uma saudação especial à sua igreja. E o convite para vir assistir a gravação, quem sabe participar do programa, né, pastor? A Angélica vai pegar o senhor aí. Vamos para a Bahia. Em Ituberá, na Bahia, nós temos Velma. E aí, Velma? Que moça bonita, olha só, charmosa, né? Assistindo ao Vejam Só, essa hora, tá ligada aí nos temas. Obrigado, Velma. Um beijo para você, Deus te abençoe. E voltamos ao litoral de São Paulo, lá no Guarujá, no litoral sul. Nós temos a Zelita, que foi fotografada pela filhota, a Vanessa. Né? Deus abençoe tanto a Zelita quanto a Vanessa e boa sorte no dia do sorteio, tá bom? Vamos lá. Pastor Marcos Elias, da Igreja Batista Filadélfia. A igreja vai passar ou não vai passar pela tribulação? Excelente temática, de um excelente debate também. Porque esse sempre é um tema recorrente e nós que estudamos a palavra do Senhor, nós encontramos no mínimo 3 correntes que falam sobre esse assunto. O primeiro grupo diz que a igreja não vai passar, são os pré-tribulacionistas. Um outro grupo diz que a igreja vai até o meio, meso-tribulacionista. E outro grupo diz que após a tribulação, pós-tribulacionismo. Né? E há textos bíblicos para os 3 pensamentos. Interessante é isso, há textos bíblicos para os 3 pensamentos. Eu vou colocar, e não vou pipocar, porque eu não sou de pipocar. Eu vou colocar aqui o que eu creio, que eu piamente creio, prego, ensino, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Por quê? E não são teses minhas, mas é baseado nos textos da palavra do Senhor. Cremos pela palavra do Senhor que a grande tribulação, o período da grande tribulação, é um período em que Deus vai derramar a sua ira sobre os habitantes da terra. A palavra também diz que a igreja não está destinada para a ira. Portanto, entendemos que esse é um dos motivos pelos quais o Senhor arrebata a sua igreja, a sua noiva, pois o povo do Senhor não está destinado para a ira. Um outro texto também que nos diz sobre isso, que nos faz pensar nessa forma, é que quem hoje detém o mal no mundo, quem hoje é uma barreira forte contra que o mal tome conta do mundo, é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor na terra, ela funciona como uma grande barreira para que o mal não tome conta. E como povo do Senhor, guerreando em oração, clamando, nós como igreja estamos, como corpo de Cristo na terra, sendo uma forte oposição contra toda forma do mal, do maligno, de Satanás e os seus demônios que vêm para matar, roubar e destruir. No momento em que essa igreja é arrebatada, ela é retirada da terra, o mal toma conta. Porque na grande tribulação, além do juízo de Deus, o próprio Satanás, através do anticristo, da besta, vai estar operando na terra para que os seus desígnios venham a ser estabelecidos. E essa igreja não estará presente. E há outros textos, evidentemente, que podemos citar, mas não precisamos fazer isso, né, do qual a gente crê que a igreja não passará. Muito bem. O senhor ouviu atentamente, reverendo Antônio, a exposição do pastor Marcos Elias? Convenceu-se? O irmão é muito prolixo, muito bom. Por que o senhor acha que nós vamos passar pela tribulação? É interessante, eu vou voltar à parábola, né? O texto da parábola diz que o joio, ele ficou no meio do trigo. E é interessante que quando o Senhor da terra, ele semeia boa semente. E é interessante notar que quando o joio é semeado pelo inimigo, diz no texto grego que ele é semeado ou ele é ressemeado sobre o trigo. E o trigo e o joio
eles crescem e, como a parábola diz, os operários daquele senhor da terra querem arrancar logo o joio e o senhor da terra diz, não, deixe-os crescer juntos. Mostra claramente que os convertidos, os eleitos de Deus, aqueles que foram semeados pela boa semente, eles crescerão, na verdade, eles conviverão com o mal e com os filhos da desobediência. Até o final, como ele diz aqui, até a colheita. Então, na verdade, o texto da parábola nos dá essa indicação. Outra indicação interessante é quando eu olho o texto de Marcos 13, assim como Mateus 24, que diz que haverá várias catástrofes, terremotos, guerras, nação contra nação. Mas é interessante que o próprio Jesus diz que isso é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Então percebe que o mal, ele continua agindo e a igreja continua, ela seguindo o seu caminho ou seguindo os propósitos estabelecidos por Deus. E a igreja vai passar por isso, porque diz claramente isso, que a igreja será perseguida, que os crentes eles serão oprimidos, que muitos morrerão por causa do evangelho. Então isso é algo que não acontece ou não aconteceu apenas no primeiro século, mas isso acontece até os dias de hoje. Então a igreja está passando pelo período tribulacional. Por isso que o termo amilenista é um termo estranho, porque, como eu estava conversando com o pastor Marcos, eu creio no milênio, mas não no milênio literal, mas aquilo que nós podemos chamar de milênio realizado, ou seja, já estamos vivendo este milênio, e não necessariamente este período milênio de 1000 anos literais, mas esse período tribulacionista já estamos vivendo. Então, na verdade, a igreja vai passar por isso, está passando por isso, continuará passando por isso, como diz a parábola, até o dia da ceifa. E é interessante notar que o próprio Senhor diz aqui no versículo 13 de Marcos 13, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, na verdade, a igreja está passando por isso, a igreja continuará passando por isso, até o dia da ceifa. E a igreja só está resistindo a tudo isso por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Ok? Então, é assim que eu penso. Eu tenho perguntas a fazer para o senhor, mas antes deixa eu perguntar para o pastor Marcos. Pastor, o reverendo Antônio mencionou textos, que o senhor vai começar o curso de Apocalipse e tudo, que mencionam assim, de forma muito forte o custo para seguir ao Cordeiro no Apocalipse e para não adorar a besta. São só dois grupos, né? Os que são os seguidores do Cordeiro e os adoradores da besta. E os seguidores do Cordeiro vão ser violentamente reprimidos. Inclusive lá em Apocalipse 13, quando fala das duas bestas, está escrito que foi dada autoridade para eles lutarem contra os santos e vencerem os santos. E o Apocalipse fala lá dos mártires reclamando e tal. Então, se a igreja vai ser arrebatada antes, quem é que vai ser perseguido pelo anticristo? Boa pergunta, reverendo. Precisamos entender que durante o período da grande tribulação, muitas pessoas vão crer em Jesus. Haverá muitas pessoas que vão ficar, que não levavam uma vida a séria com o Senhor, que conheciam a palavra do Senhor e saberão que o arrebatamento aconteceu. E essas pessoas sabem que a única forma agora delas serem salvas é elas ficarem firmadas realmente na palavra do Senhor em Jesus, mas que agora a porta da graça fechou-se. E qual é a forma que elas vão ter para elas conseguirem a salvação? Vão ter que
demonstrar sua fé em Cristo Jesus e terão sim uma perseguição muito grande. O anticristo vai perseguir, a besta vai perseguir. E o mundo vai continuar. Mas essas pessoas conhecedoras da palavra estarão querendo ser salvas, defendendo a sua salvação em Cristo Jesus. E vão defender a sua fé, e vai ter que defender publicamente. E muitas vão pagar com a própria vida. Vão ser torturados, perseguidos e até mortos, porque não vão se render ao governo da besta, não vão se querer deixar marcar pelo número da besta, porque elas sabem que não tem outra alternativa senão ficar firmados em Jesus. Pastor, uma dúvida. Isso que o senhor está falando é aquilo que a gente ouve os pregadores falar, vigia, porque senão o arrebatamento você vai ficar se você não tiver com a vida em ordem, não é isso? Uhum. Quem não tiver com a vida em ordem agora, que está tudo bem, vai ficar com a vida em ordem depois quando o anticristo... não vai, pastor. É uma situação muito difícil, que eu não quero passar e não deixo que ninguém passe. Verdade. Porque misericórdia, né? Misericórdia. Jesus falou que se os dias não fossem abreviados... nem você salvaria. Agora, pastor Antônio, reverendo Antônio, qual o sentido de Deus dizer que Ele é amor, que Ele enviou Jesus para nos salvar e tal, e que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, que Ele cuida de cada um, blá, 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 e deixar a gente aqui sendo chiclete na boca do capeta? Pior, porque como o senhor também lembrou, foi o pastor que lembrou, a grande tribulação é um período de derramamento da ira de Deus sobre os homens. Por que os filhos de Deus vão ser objetos da ira de Deus, senão eles não são filhos da ira? Ele falou isso, tem razão. Não é melhor Deus tirar a gente daqui para depois lidar com a ralé? Com a ralé não, com os réprobos. Ok, reverendo, entendi, tranquilo. Eu não vejo por esse lado, reverendo, que por causa da grande tribulação, a graça e a misericórdia do Senhor esteja ausente, né? Eu vejo de maneira diferente e eu explico. Quando o Senhor Jesus, Ele estava se despedindo dos seus discípulos, aquela noite em que Ele estava celebrando ali a Páscoa judaica e Ele institui a ceia do Senhor, lá em João 14:15, Ele, quando está se despedindo, Ele diz, eu vou para junto do meu Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador. E essa tribulação em que a igreja passa, ela só continua perseverando e ela só continua de pé, exatamente pela ação do Espírito Santo na vida de cada um dos eleitos de Deus, daqueles que são escolhidos de Deus. Não, tudo então, bem. Nesse sentido, o Espírito Santo nos dá a graça, nesse sentido, o Espírito Santo nos dá o consolo, o conforto e, ao mesmo tempo, a certeza de que todas estas coisas, elas são necessárias, porque Deus, Ele estabeleceu desta maneira, soberanamente, os seus decretos eternos, Ele estabeleceu assim, e todas estas coisas vão acontecer como o próprio Jesus disse, é necessário que isso aconteça. Não, mas até o crente enfrentar as consequências da sua fé diante dos ímpios e dos incrédulos, perfeito. Isso sempre aconteceu, desde os tempos dos apóstolos. Aliás, começou com eles. Certo? Verdade. Eles pagaram com a vida o fato de crer em Jesus. Tá bom. Isso mesmo. Deus não os tirou do mundo só porque o Nero César queria massacrar os cristãos e os massacrou. Tá ok. Porém, e no momento em que, durante a tribulação, o Deus Altíssimo, derramar a ira dele, a fúria dele, as 7 taças, né? Sim. Aí os crentes não podem receber essas taças. Veja bem, reverendo, o senhor tem razão. Eles não recebem as taças. Eles serão tomados pelo Senhor quando a grande tribulação passar e aí sim virá o juízo. O juízo não virá sobre os eleitos, virá sobre quem? Virá sobre aqueles filhos
da ira. Os filhos da ira, virá a ira sobre eles. As taças de Apocalipse não são da tribulação, são do inferno? Então, veja bem, reverendo Heber, como eu disse, no livro de Apocalipse, a literatura, e o reverendo Marcos sabe muito bem, a literatura é uma literatura não cronológica, mas uma literatura cíclica. Como assim? João, quando ele recebe essa revelação do Senhor Jesus, ele vai recebendo essa revelação de maneira em que há uma progressividade nos eventos. Então, dessa maneira, o Apocalipse ele não vai ser interpretado hermeneuticamente, não pode ser dessa forma visto de uma maneira cronológica, mas de uma maneira cíclica, porque vai se repetindo 7, 7, 7, 7 e assim por diante. Então, é nesse sentido que eu estou falando por irmão. Tanto isso é fundamentado na própria Escritura, quando diz aqui que depois da tribulação virá o Senhor Jesus com os seus anjos, tomará a igreja e a partir do momento que ela se encontrar nos ares com o Senhor, a partir desse momento o Senhor descerá e aplicará o juízo sobre todos aqueles que estiverem aqui, que não passarem pelo arrebatamento, exatamente porque são joio, não são trigo. O trigo já está recolhido no celeiro do Senhor. Então, só para deixar claro para o telespectador, na interpretação do Senhor, todas aquelas coisas horríveis das 7 taças são depois que Jesus voltou. Exatamente. São posteriores à volta de Cristo. Exatamente, é cíclico. É o juízo final. É o juízo final. Tá. É o cíclico. Entendi. Ou seja, vai se repetindo, vai se ampliando com uma progressividade na revelação. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o pastor Marcos Elias sobre isso. Antes, deixa eu pôr aí os telespectadores em tela, né? Senão eles não escrevem mais. Vamos lá. O Luiz Razora, que mora, aliás, no litoral paulista, creio que será logo após o início da grande tribulação. Ele está falando do arrebatamento. Segundo aprendi pela palavra de Deus, é preciso que o anticristo se manifeste, e assim será iniciada a grande tribulação e o arrebatamento da igreja. Marcos, capítulo 13, explica. Verdade? O anticristo aparece antes do arrebatamento, pastor? Interessante isso. Ele pode aparecer, mas o seu período de atuação realmente forte e incisiva vai ser no período da grande tribulação. Ele pode já estar camuflado, podemos dizer assim, usando uma linguagem militar, mas a sua manifestação mesmo é na grande tribulação. Então a tribulação começa quando? A tribulação começa... Segundo o pastor Antônio, já começou. Mas para nós a tribulação começa após o arrebatamento da igreja. Antes do arrebatamento não tem tribulação. Antes não. Tem tribulação de lutas, né? Não, tá. Mas essa tribulação que a Bíblia fala, nós cremos que a igreja é arrebatada antes. Sai antes, aí tá bom. A gente vai para o intervalo, voltamos já já para maiores detalhes desse assunto complicado no Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje discutindo a questão do joio e do trigo e em relação ao arrebatamento. O pastor Marcos Elias, da Igreja Batista Filadélfia, que aliás está começando um curso sobre o livro de Apocalipse na igreja dele, tem que explicar para nós a respeito da opinião do reverendo Antônio sobre o fato de as 7 taças descritas no livro de Apocalipse referirem-se aos juízos de Deus posteriores à volta de Cristo. O senhor concorda com isso? Eu concordo, reverendo, que essas 7 taças da ira acontecerão dentro do período da grande tribulação. Elas estarão derramadas sobre a terra durante o período da grande tribulação, que vai ser uma forma das pessoas realmente verem o poder de Deus, porque vai ser um período de uma luta muito grande contra o domínio das trevas, o anticristo, a besta, e Deus vai estar derramando a sua ira. Mas Jesus já voltou ou não? Jesus já voltou, certo? E já arrebatou a sua igreja. Não, então, é que, deixa eu explicar a minha pergunta. O reverendo Antônio não faz distinção entre arrebatamento e segunda vinda. Positivo. O senhor faz? Sim. Quanto tempo o arrebatamento acontece antes da segunda vinda?
7 períodos, não é? Seja lá o que for esses períodos. Muito bem. Na interpretação do reverendo Antônio, as 7 taças descritas em Apocalipse, Jesus as derrama depois de ter vindo, depois da sua segunda vinda. É assim que o senhor entende também? Não entendo não. Eu entendo que é antes da segunda vinda dele. Durante esse mundo aqui. Durante esse mundo aqui. Cremos assim. Vai sobreviver alguém? Pelo que está escrito, 1/3 da população da terra vai perecer. Não é verdade? Os homens pedirão a morte para si e a morte vai fugir deles. Vai ser um período terrível sobre os habitantes da terra. Por que o senhor não entende que uma descrição horrível como essa não se enquadra numa descrição do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte? Por quê? Conforme está na palavra do Senhor, este lago é destinado a Satanás e os seus anjos e todos aqueles que rejeitavam Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que estarão destinados, infelizmente, a esse sofrimento eterno. Né? Então, entendemos que no final... É para o joio. Para o joio. É para o joio. É para o joio. Então, mas essas coisas que as taças descrevem não são só para o joio? Não são só para o joio, não. Ah, não? Não, porque o mundo vai continuar, certo? Cremos que no arrebatamento a igreja será retirada. Encontramos também, isso é muito importante ressaltar, aquelas 2 testemunhas durante a tribulação que estarão anunciando a palavra de Deus e falando sobre o poder de Deus, que serão grandemente combatidas pelo anticristo, o falso profeta, né? E que vão estar anunciando o poder do Senhor Jesus Cristo. Né? E muitas pessoas ouvirão, estarão atentas a essa mensagem, é verdade? E muitas pessoas, infelizmente aquelas pessoas que ficaram, mas que conheciam a palavra do Senhor, atentarão ao que está acontecendo e vão manter a sua fé em Jesus de todas as formas. Apesar de tudo que estiver acontecendo. Tá. Reverendo Antônio, vamos lá, agora é a vez de eu apertar um pouquinho o senhor. Vamos lá. O senhor disse que nós já estamos na tribulação. Sim. Né? O pastor Marcos Elias diz que não, a tribulação só começa depois do arrebatamento da igreja. O senhor disse que nós já estamos na tribulação. Até onde eu sei, a Bíblia fala da tribulação como um período em que o anticristo e o falso profeta dirigiam o mundo e o diabo está preso. Desculpa. O diabo não está preso, o diabo está soltésimo, soltíssimo, né? Aprontando todas as que ele pode, porque sabe que tem pouco tempo. Então, quem é o anticristo, quem é o falso profeta, já que a gente já está na tribulação? A primeira epístola de João fala sobre que todo aquele que é contra Cristo é o anticristo. Então, podemos colocar que o anticristo é o próprio sistema ou o próprio sistema do mundo em que vivemos. Então, tudo aquilo que é contra Cristo é o anticristo. O falso profeta. Falso profeta, a própria palavra diz aqui em Mateus 24, em Marcos 13, que muitos dirão assim, ele o Cristo aqui, ele o Cristo lá, e na verdade as seitas heréticas, a deturpação do Evangelho, tudo isso também já é um fato. Então, na verdade, essas pessoas, essas personificações, não se trata, como eu disse, não é uma pessoa, mas sim, como podemos colocar ali no livro de Apocalipse, são figuras de linguagem no qual se aponta para aquilo que está acontecendo. Na verdade, aquilo que está acontecendo no primeiro século, que foi onde foi escrito Apocalipse, ou quando foi escrito Apocalipse, e, consequentemente, nos demais séculos, ou no decorrer da história até o final. E é interessante notar que em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando a igreja de Tessalônica, alguns estavam dizendo, poxa, mas Jesus já voltou, não voltou, estavam confusos, Paulo coloca de uma maneira muito clara aqui. Ele diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia
e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, na verdade, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. O que Paulo está colocando é exatamente, é o sistema, né, do mundo que é contra Cristo. O sistema do mundo que é contra tudo aquilo que vem de Cristo, que vem de Deus. O anticristo, como o 1 João diz claramente sobre os anticristos, né? Então, pastor Marcos, apertar o senhor agora. O Wagner Chaves publicou uma mensagem bem na linha do que o reverendo acabou de falar. A vinda do Senhor e nossa reunião com Ele não acontecerá sem que antes o anticristo apareça. 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2-9. O resto é especulação. Então, o anticristo tem que aparecer antes da nossa reunião com Jesus. É que para o reverendo Antônio, essa reunião com Jesus é o fim. Para o senhor, não. Né? A gente vai se reunir com Jesus e o mundo continua. O senhor tem dito isso. Então, o anticristo não tem que aparecer? Tem que aparecer e vai aparecer. Enquanto ele não aparecer, eu tenho certeza que Jesus não volta. Ou seja, temos que deixar muito claro aqui para não confundir as pessoas. E nosso objetivo é esse, evidentemente, um esclarecimento, né? Claro, exatamente, cada um tem a sua linha, defende o seu pensamento segundo as Escrituras, enfim. Tá? Então eu volto aqui para nós termos uma linha de sequência dos fatos, né? O arrebatamento da igreja, primeiramente. E depois a tribulação, a grande tribulação. E a manifestação e revelação do anticristo no período da grande tribulação. E com todo o respeito ao nosso reverendo, eu discordo, porque para mim, no meu entendimento, o anticristo vai ser uma pessoa, vai ser um homem, e vai ser um grande governante mundial. E ele vai governar o mundo, tentando acertar este mundo que ninguém acerta. Um dos grandes dirigentes da ONU, nos anos 80, disse assim: devido ao caos que o mundo se encontrava naquele momento, e no período da Guerra Fria, esse grande governante da ONU disse assim: pode vir de Deus ou pode vir do diabo, o importante é que nós precisamos de um homem que conserte este mundo. Não pela afirmação desse grande líder mundial, mas pelo que eu entendo da palavra do Senhor, o anticristo vai ser uma pessoa, vai ser um homem, com muito poder para... E a Bíblia fala sobre isso, inclusive, que nos 3 primeiros anos e meio, os 3 anos primeiros meses, a metade da tribulação, ele vai trazer uma certa paz para a terra. Ele vai resolver alguns conflitos mundiais, né? E todos vão pensar que aquele homem é o cara, podemos assim dizer, que está, e ele vai abrogar esse direito, inclusive a querer ser adoração como Deus. Então, para mim, no meu entendimento, eu creio que sim, será uma pessoa, será um homem, e vai nesse período, e por isso o período vai ser curto, né? Segundo a palavra, 7 anos, que ele vai reinar nesse período, tentando a sua vontade. Mas a igreja não vai estar aqui. A igreja está não. Então, mas nós não temos que saber primeiro quem é o anticristo para depois ser arrebatado? Não precisa disso? Não precisa necessariamente. Não? Temos que saber quem é Jesus. Isso sim. Não, por causa do texto de 2 Tessalonicenses. É isso que eu estou dizendo. Agora, reverendo Antônio, se as coisas são como o senhor está dizendo, né? O próximo passo de Jesus é voltar e terminar tudo. Estabelecer o estado eterno, o juízo final. É isso? Exato, isso mesmo. Então, não existe um intervalo entre o arrebatamento da igreja e o mundo continua mais um pouquinho, não. Nem um reinado de 1000 anos, nada disso. Não. Quando Jesus aparecer, acabou. Acabou. Tá. Qual seria o sentido do arrebatamento nesse seu esquema? Por quê? Se a igreja vai passar pela tribulação, se a igreja vai sofrer as coisas horríveis que Jesus disse, haverá uma tribulação tão angustiosa que se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne escaparia. Os poderes do céu serão abalados, a lua vai escurecer, o sol vai escurecer e tal, enfim. Corinthians vai ser campeão, tudo uma desgraça atrás da outra. Aí
Qual o sentido da igreja ser arrebatada se ela tem que passar por tudo isso? Não precisa. Aí, quando Jesus volta, ela espera ele aqui embaixo mesmo, ué. Ok. Eu entendo que a pergunta do irmão é pertinente exatamente por causa da parábola do joio e do trigo. Exatamente. Isso. Então, precisamos entender, como foi dito bem claramente na abertura do programa, o joio, ele é muito parecido com o trigo. Bastante parecido. E é exatamente essa questão em que nós estamos firmados. Que o próprio Jesus disse, é necessário que essas coisas aconteçam. É necessário, exatamente, porque na ceifa que o Senhor Jesus fizer, vai estar muito claro a respeito do joio e do trigo, para o Senhor Jesus. Muito claro. Não que ele não saiba, mas vai estar muito claro, vai estar muito evidente. Então, a ceifa é o arrebatamento. É o arrebatamento. E interessante que esta palavra aqui em 1 Tessalonicenses, quando fala do capítulo 4, ele fala que o Senhor, ele vai tomar a sua igreja e ele vai reunir. E nesta reunião que ele faz, a palavra reunião no contexto ou no texto grego significa que ele reunirá-se com a sua igreja nos ares. Observe, a igreja ela estará encontrando com o Senhor nos ares e o Senhor virá com a sua igreja, ou seja, ele virá. Só que o texto também fala que a igreja julgará com o Senhor julgará, mas a igreja julgará até mesmo os anjos, como Paulo fala no texto de Corinto. Então, na verdade, o Senhor, quando ele voltar, vai exercer o juízo dele, pois até aí a igreja já não estará mais neste mundo, já não estará mais aqui na terra. O que permanecerá na terra é apenas os filhos da iniquidade, e ali sim haverá o juízo. Bom, vamos ver o que o nosso querido Zeca ouviu quando inquiriu a respeito do tema de hoje lá na Crentolândia. Na sua opinião, o arrebatamento vai ser o momento em que vai acontecer aquela separação do joio e do trigo, ou isso vai acontecer no julgamento final? No julgamento final. Sim. O arrebatamento é só para aqueles que vão ser escolhidos no momento que Jesus voltar. Agora, o julgamento é onde vai ser a separação de quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Para mim, quando Jesus voltar, vai ser uma volta única. Eu sou milenista, então quando Jesus voltar, eu creio que nesse momento ele já vai separar o joio do trigo e já vai haver novos céus e nova terra. Eu creio que sim. Porque mesmo aqueles que estão dentro da igreja, muitas vezes não sobe, né? Porque será que está com o coração limpo para poder subir? Será que está de perfeito coração, pensando em Deus ali, com a vida no altar? Porque muitas vezes os que estão fora da igreja é os que estão em oração, mas não têm condições de chegar dentro de uma igreja. Sim, eu acho que sim, porque igual ela disse, né? Muitos estão na igreja, mas verdadeiramente também não estão. Mas eu acho que sim, eu tenho certeza que sim. É na hora do arrebatamento, sim, com certeza. Não tenha dúvida disso. Vai acontecer todas as separações. Por que o senhor não entende que o arrebatamento é a ceifa? Porque eu entendo a questão do arrebatamento como um momento muito especial para a igreja do Senhor. Então, os crentes vão ser ceifados. Aí é uma questão de hermenêutica, tá? Da questão da interpretação. Né? Não podemos dizer que serão ceifados. A palavra arrebatamento no seu original é um rapto rápido, então, né? Que o Senhor tira a sua igreja da terra. Então, mas aí o que eu quero dizer com a ceifa é, Jesus fala que a separação do trigo e do joio será na ceifa. Então, o arrebatamento arranca o trigo, arranca só o trigo, leva o trigo para o céu e o joio é incendiado. Pronto. Uma outra pergunta sobre arrebatamento que muita gente me pergunta e eu não sei responder.
em Mateus 24, quando Jesus escreve a sequência dos episódios, onde que ele fala de arrebatamento? É quando fala um será tomado e deixado o outro? Na verdade, não tem uma palavra especificamente dita por Jesus sobre a questão do arrebatamento. Né? Ele fala dos acontecimentos finais, fala essa referência, um será tirado ou tomado, mas não fala a palavra arrebatamento em si. Paulo depois vai descrever. E esse tomado é um arrebatamento? Podemos dizer. Tem dois, estarão dois no campo. Sim. Um será levado e deixado o outro. Sim. Então o levado é o arrebatado. Podemos ter uma linha de interpretação que sim. O senhor entende assim, sim, não? Sim. O dois na mesma cama, quer dizer, um casal. Aí só sobe um. Quem, hein? Não sabemos. O que a gente precisa fazer para ter certeza de que vai subir? Bom, primeiramente, colegas pastores, a convicção de salvação é fundamental para a pessoa. Crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, entregar a sua vida a Ele, passar pelo novo nascimento, que é a regeneração, ter a presença gloriosa do Espírito Santo, o selo da garantia da salvação. Isso é fundamental, e todos nós pregamos isso, né? A salvação pela graça em Cristo Jesus. Isso é fundamental para a pessoa ter certeza da sua salvação. E para o senhor, reverendo Antônio, o que a gente precisa fazer para ter certeza de que depois de sofrer tudo aquilo lá da grande tribulação, que o senhor fala que a gente vai ficar aqui, né? Que pelo menos no fim a gente vai ser arrebatado? Como nós lemos na palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus disse, quem perseverar, né, será salvo. Mas a questão é que existem as duas vias. Existe a eleição do Senhor e existe a responsabilidade humana. É interessante. Então, eu só vou conseguir viver nos caminhos do Senhor, ou eu só vou conseguir perseverar frente às tribulações que passar. Por quê? Porque nesse caso, o Senhor, pela sua graça, Ele me sustenta. Porque se o Senhor não nos sustentar pela sua graça, eu não vou conseguir passar pela tribulação. Com certeza. Por isso que Ele diz, quem perseverar será salvo. Ou seja, a graça de Deus juntamente com a responsabilidade humana. É isso que vai me garantir, né? E o que está me garantindo também é aquilo que a própria palavra de Deus diz, né? Pela graça sois salvos, e o Espírito Santo, que é o nosso selo, o nosso penhor da salvação, Ele que nos dá essa certeza de que somos salvos, independentemente de qualquer situação. Bom, o Fábio Júnior, a maioria dos teólogos dizem que iremos no início, no caso do arrebatamento e a grande tribulação. Na outra parte acredita que nós iremos no meio e uma pequena porcentagem no final, como o reverendo Antônio. Eu particularmente acredito no começo da grande tribulação, mas independente de qual for, eu quero ir para a glória e estar nas bodas do Cordeiro. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito bom. Só você, né, Fabio? Muito bom. Silvio Soares, não dá para responder sem saber se considera o início da grande tribulação como sendo a aparição do anticristo. É um bom critério, né? Isaías Silvino, paz amado, acho que será durante a grande tribulação, porque creio que assim como os discípulos e profetas foram perseguidos e mortos, assim será como a igreja. Minha opinião. Vantuir Santos, essa pesquisa deveria ser feita para os cristãos da Síria, do Iraque, da África, porque aqui no Brasil está fácil responder. Tem toda razão, Vantuir Santos. Parabéns pelo seu post. Esses cristãos que estão no norte da África, na Síria, no Irã, no Iraque, estão em tribulação e não é nada pequena, com certeza absoluta. Aliás, a gente devia orar por eles, né? Surge aqui um tema, viu, Angélica? E já de antemão convido o pastor Marcos Elias para, se ele aceitar, vir ser um debatedor, em cima da opinião do Isaías Silvino. Se Deus não poupou os apóstolos e os crentes dos primeiros séculos, daquela brutal e crudelíssima perseguição movida pelo Império Romano, por que Ele vai nos poupar, nos arrebatando antes da tribulação do anticristo? Se o senhor topar, o senhor vem discutir, tá?
Vamos ver qual foi o resultado da nossa enquete? Para você, o arrebatamento, 59% disseram que vai ser antes da grande tribulação e 41% não. Olha, a diferença não está tão grande. Quero agradecer aos nossos convidados. Deixa eu pegar de novo o crédito deles. O reverendo Antônio José Oliveira, do ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Americanópolis. E também ao pastor Marcos Elias, da Igreja Batista Filadélfia, professor do Seminário Batista Independente. Eles estão à disposição de todos vocês por meio dos contatos publicados no facebook.com/programa Vejam Só. A gente se encontra no próximo programa, se Deus quiser, e se o arrebatamento não vier.